Senhor presidente, eu peço, desde já, que o apoio projete na tela o documento que me traz à tribuna neste exato momento. Esta é uma nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda que analisa a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, contra os incentivos do modelo Zona Franca de Manaus, contra os mais de 130 mil trabalhadores da Zona Franca de Manaus, contra as mais de 500 empresas do Distrito Industrial, contra os mais de 30 mil alunos da Universidade do Estado do Amazonas. Esta é a nota que foi analisada, esta é a análise da Secretaria de Estado da Fazenda com base na Lei de Incentivos Fiscais e na Lei Complementar número 24/75. Eu peço ao apoio que coloque a nota exatamente no trecho onde diz análise e fundamentação, que suba a nota. Vou lê-la na íntegra. O governador do Estado de São Paulo, do PSDB, alega que os benefícios previstos nos dispositivos atacados seriam inconstitucionais na medida em que foram concedidos unilateralmente pelo Estado do Amazonas, com inobservância do disposto do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, que, combinado com os termos da Lei Complementar número 24, de 27 de janeiro de 1975, exigiria a elaboração de convênio com as demais unidades federadas para sua concessão. No entanto, a Lei Complementar 24/75, que regulamenta o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, dispondo sobre os convênios para concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, dispensa a obrigatoriedade da celebração de convênio pelo Estado do Amazonas para fins de concessão de benefícios fiscais, consoante ao disposto no artigo 15, a seguir, dois pontos. Artigo 15. O disposto nessa lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas. Não obstante, o PSDB de São Paulo, o PSDB, entenda que o supracitado artigo 15 da Lei Complementar não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional introduzida pela Carta Magna de 1988, considerando-se que o artigo 40 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que manteve a Zona Franca de Manaus com suas características de área livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, deveria ser interpretado segundo alega, levando-se em conta a limitação contida no artigo 34, parágrafo 5º do mesmo ADCT, que prevê a recepção da legislação tributária anterior à promulgação da Constituição Federal de 88, desde que não conflitante com o novo sistema constitucional tributário. O Estado de São Paulo e o governador do PSDB entende que o artigo 15 da Lei Complementar de número 24 estaria em confronto com o sistema constitucional tributário introduzido pela Constituição de 88, na medida em que afrontaria o federalismo, cooperativismo, consagrado na atual Constituição, que não se coadunaria com a concessão unilateral de benefícios fiscais por uma unidade federada. Segundo o entendimento paulista do PSDB, os dispositivos da Lei 2826, impugnados pela DIN 4832, também violaria o federalismo cooperativo no tocante ao princípio da autonomia municipal, pois os benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas configurariam retenção indevida de parcelas do ICMS pertencentes aos municípios. Argumenta ainda que o uso das expressões distintas no artigo 40 do ADCT e no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, sendo a primeira coincidente com a adotada pelo Decreto 288, de 28 de fevereiro de 1967, levaria a crer que apenas a sistemática de incentivo prevista neste último estaria salvaguardada. Desta forma, apenas os benefícios relativos a tributos federais estariam mantidos.
Afirma também que a concessão de incentivo pelo Amazonas nas operações de importação de mercadoria do exterior afrontaria o disposto no artigo 152, caput, da Constituição de 88, que veda aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Os benefícios do corredor de importação também ficariam, a princípio constitucional, feririam o princípio constitucional da não cumulatividade, consistente na compensação dos impostos devidos em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado das anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, na forma que a renúncia fiscal do Amazonas seria suportada pelo ente político do destinatário do bem nas operações interestaduais. E aí, a conclusão: caso seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam sobre a concessão do crédito-estímulo, e aqui um parênteses, senhores deputados, o crédito-estímulo previsto na Lei 2826 e autorizado pelo artigo 15 da Lei 24 de 75, que exatamente diz o seguinte: todos os estados da federação, para a concessão de crédito-estímulo, as suas indústrias precisam de convênio junto ao Conselho de Política Fazendária, o Conselho de Secretários de Fazenda, o CONFAZ, salvo o Amazonas. E esta legislação, a Lei Complementar 24, foi recepcionada, segundo o próprio artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, pela Constituição de 88. O que vige o Amazonas é um estado que, para poder verticalizar a sua produção, para poder incentivar a produção cada vez mais verticalizada no nosso estado, concede, dentro de regras claras, conhecidas por todos, discutidas, política séria para valer, concede incentivo às empresas para que elas possam ter diferencial de competição para se instalarem no polo industrial de Manaus. Por quê? Porque somente os incentivos concedidos pelo governo federal, concedidos pela SUFRAMA, não seriam suficientes para a manutenção dessas empresas e os mais de 130 mil empregos. O que quer o governador de São Paulo? Acabar com os incentivos do polo industrial de Manaus concedidos pelo Estado, declarando a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei 24 e de todos os artigos que mencionam crédito de estímulo na Lei de Incentivo Fiscal 2826. O que quer mais ainda o governador de São Paulo, do PSDB? Tirar mais de 30 mil alunos da Universidade do Estado do Amazonas, porque é através do crédito de estímulo que muitos do interior, da capital, pessoas que não teriam condições de pagar uma universidade, deputado Fausto Souza, hoje encontram na UEA um caminho para o seu futuro, encontram a formação de qualidade, porque a UEA é reconhecida como uma das poucas universidades brasileiras com qualidade, senhor presidente. Vou concluir. E o que quer o governador do PSDB é exatamente isso: acabar não só com os postos de trabalho do Distrito Industrial, das empresas do Polo Industrial de Manaus, mas como sacrificar o destino de mais de 30 mil famílias, 30 mil jovens que dependem de uma Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, que está umbilicalmente ligada a essa questão. Eu diria que são siameses. Se acaba o polo industrial, se acabam os incentivos, acaba o UEA e toda a formação em nível superior de qualidade que hoje o nosso povo conquistou. É esse o PSDB que quer acabar com a Zona Franca, que quer acabar com o polo industrial e agora, não só mais isso, deputado Marcelo Ramos, mas com o futuro de jovens, homens e mulheres que encontram na UEA um porto seguro para construir um futuro melhor e de oportunidade. Eu, senhor presidente e senhores deputados, apresento no dia de hoje e peço desde já a subscrição de moção de repúdio ao governador do PSDB de São Paulo, para que ele saiba que no Amazonas existem pessoas atentas a esse episódio, que não concordam com essa tese, que me parece doutrina de raiz do próprio Partido da Social Democracia Brasileira, que teve em todos os seus governadores e nos seus presidentes, sempre quisila pinimba com a Zona Franca de Manaus. E que isso agora se torna mais claro com essa ação despropositada, descompromissada do PSDB contra os trabalhadores, contra as empresas, contra os universitários e contra a Universidade do Amazonas. Era o que tinha a dizer. Que Deus nos dê força, sabedoria para enfrentarmos
esta ação despropositada do PSDB contra o Amazonas e contra a cidade de Manaus.